Olá a todos e todas que participam do Congresso Online Pesquisa em Foco. Meu nome é Natália, eu concluí recentemente o mestrado na área de História Medieval na Universidade Federal Fluminense, sob orientação do professor Mário Jorge da Mota Bastos. Também sou integrante do Translate Study, na UF, e minha proposta nessa comunicação é apresentar um pouco da experiência que eu tive durante a minha pesquisa no mestrado, particularmente relacionada à utilização de alguns conceitos e suporte teórico de alguns autores do campo da antropologia. Eu preparei uma apresentação, então vamos a ela. Então, no mestrado, eu pesquisei sobre os ritos funerários mantidos durante os primeiros reinados da dinastia portuguesa de Avis, em Portugal. A ideia do trabalho foi demonstrar como esses ritos foram importantes para o processo de legitimação dessa dinastia em Portugal, considerando que Dom João I, que é o rei fundador da dinastia, ele era um filho ilegítimo de um rei da dinastia anterior, Dom Pedro. Então, eu procurei demonstrar no trabalho como esses ritos foram um dos instrumentos utilizados pelos membros da dinastia de Avis para conseguirem se legitimar no poder. Então, entre as problemáticas trabalhadas na pesquisa, eu tentei verificar como funcionava e quais eram as finalidades desse cerimonial fúnebre régio em Avis, e se havia elementos que distinguiam essas práticas mantidas nesse período histórico, ou seja, os 4 primeiros reinados da dinastia de Avis, de Dom João I a Dom João II, de outras épocas da monarquia portuguesa. Bom, as principais fontes utilizadas na pesquisa foram as crônicas régias do cronista Rui de Pina. O Rui de Pina atuou já no reinado de Dom João II como secretário da corte e, posteriormente, no reinado de Dom Manuel, ele assume a incumbência também de se tornar cronista do reino. Então, as fontes utilizadas no mestrado foram essas 3 crônicas do Rui de Pina, referentes aos reinados de Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II. Além dessas fontes, eu utilizei algumas outras para verificar alguns aspectos, principalmente os testamentos régios, documentação da cidade de Lisboa e do Conselho de Évora também, além de obras do próprio Dom Duarte, um dos reis, né, contemplados aí nesse período histórico que eu analisei, com destaque para o Leal Conselheiro e o Livro dos Conselhos, ou Livro da Cartucha. Bom, e aí, conforme eu fui analisando, sobretudo as crônicas, é, os momentos nas crônicas em que eram descritos etapas de cerimoniais relacionados à morte, ao luto, algumas questões foram se impondo a partir da leitura das fontes, e aí, além das contribuições de autores ligados à história das mentalidades, à antropologia histórica, e mesmo assim, se a gente hoje considera como um campo a história da morte, como Philippe Arrier, Jean-Claude Schmitt, Michel Vauvel, foi fundamental para o andamento da pesquisa também o diálogo com os estudos antropológicos, particularmente os da área da chamada antropologia social. E aí eu descobri que se no campo historiográfico propriamente a morte demorou um pouco a se tornar um objeto de interesse para os historiadores, no caso da antropologia, já desde o início da sua constituição como disciplina acadêmica, vários pesquisadores se debruçaram sobre os ritos fúnebres nas diferentes sociedades. Desde o início da antropologia, quando ainda havia aquela certa indefinição de campo, de disciplina com relação à sociologia, e aí é conhecida a escola sociológica francesa, de autores como Arnold von Genet, Robert Hertz e Marcel Mauss, já desde o início da definição dessa disciplina da antropologia, os estudos sobre os rituais funerários foram um passo importante para a constituição dessa disciplina. E além desses autores mais clássicos, digamos assim, outros autores também forneceram contribuições relevantes para a pesquisa,
principalmente o Maurice Godelier, que é um autor já mais contemporâneo, também da antropologia, e a Marisa Peirano, que sempre tem várias obras preocupada em definir essas questões relacionadas aos rituais, ao trabalho etnográfico, e é uma pesquisadora brasileira da Universidade de Brasília. Então, foram essas as contribuições assim que eu destaco para nós abordarmos aqui na apresentação. E aí, vários conceitos da disciplina da antropologia foram interessantes para a compreensão desses fenômenos relacionados à morte, ao luto, que eu encontrei nas fontes, sobretudo nas crônicas de Rui de Pina. E aí eu não vou detalhar cada um desses conceitos, não, mas são conceitos interessantes para apresentar aqui, que são em torno das discussões da definição do que é rito, do que é ritual, cerimônia, usos ou costumes, porque os autores fazem diferença. De maneira geral, os autores não diferenciam rito e ritual. A Marisa Perano mesmo utiliza geralmente como sinônimos esses dois termos. Jean-Claude Schmitt faz diferenciação. Ele diz que o rito é algo mais ideal, mais no campo mais do mito, né? Seria uma ideia, um tipo ideal, e o ritual seria o desempenho. Mas, enfim, todos fazem essa diferenciação. Agora, em relação à cerimônia e usos e costumes, uma gama maior de autores tenta definir. A cerimônia seria o ritual já mais elaborado, já mais normatizado, às vezes até de forma escrita. Tanto é que a Rita Costa Gomes, naquele livro sobre os rituais na corte portuguesa, ela define assim que o cerimonial tanto pode ser tratar desse aspecto já mais normatizado dos ritos, quanto mesmo a um documento escrito, um livro, o cerimonial da corte inglesa, por exemplo, um livro em que essas regras, essa normatização já esteja registrada. E para os rituais que não têm um uso tão normatizado assim, são mais passados oralmente, por meio da tradição, é, ela propõe o uso do termo usos ou costumes. E outros conceitos mais do campo antropológico mesmo, somente vistos nas obras do Arnold von Genet e do Robert Hertz, são os conceitos de ritos de passagem, de duplas exéquias, a definição mesmo do que é o luto, a ideia de estado de margem, e no Godelier é uma conceituação interessante que é de invariantes culturais. Então, agora tratando mais especificamente da questão da morte no Reino de Portugal durante a dinastia de Avis, particularmente da morte régia, né, dos reis e membros da família real, eu consegui mapear através dessas diversas fontes que eu citei inicialmente, e também para a leitura de bibliografia mesmo, que há diversos usos e costumes, que são esses que não são rituais que ainda não estão tão normatizados e são geralmente passados oralmente, e cerimônias, já que são rituais que têm um nível de organização e normatização mais definidos na corte avisina durante esse período desses 4 primeiros reinados. E aí alguns podem até estranhar por que eu estou considerando como uma primeira fase da dinastia de Avis até o reinado de Dom João II. Bom, primeiro por conta da questão da própria análise das fontes, eu considero que entre Dom João I e Dom João II há uma continuidade desses aspectos relacionados aos ritos fúnebres e ao luto, as práticas relacionadas ao luto. A ruptura me parece acontecer no reinado de Dom Manuel, tanto pelo abandono do projeto do Mosteiro da Batalha, ele começa a construir o Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, em uma outra área do reino, e também por Dom Manuel, que já é um representante da segundo ramo da dinastia, um ramo beja da dinastia, ele também tem um esforço maior de normatização de algumas outras questões relacionadas ao luto, entre elas a própria questão da quebra dos escudos. Então, por isso, eu considerei que entre Dom João I e Dom João II havia uma continuidade. Embora, tradicionalmente, nos livros de história de Portugal medieval, os autores considerem
uma primeira fase entre os reinados de Dom João I e Dom Afonso V. Dom João II, considerado príncipe perfeito, já teria algumas outras características. Mas, para o caso da minha pesquisa, eu considero uma continuidade, sim, entre esses quatro primeiros reinados. Bom, e aí, tratando mais especificamente das crônicas do Rui de Pina, as principais sequências rituais descritas nessas crônicas dizem respeito aos preparativos para a morte do rei, né? Então, principalmente no caso de Dom João I e Dom João II, há uma descrição bem detalhada sobre o processo de adoecimento e falecimento desses reis. As cerimônias de exéquias fúnebres também são descritas, as de transladação dos corpos desses reis para o Mosteiro da Batalha, porque as mortes, geralmente há um enterramento provisório na cidade onde ocorre o falecimento do rei, e depois de um tempo, às vezes até de meses ou anos, como é no caso de Dom João II, a transladação desse corpo para o Mosteiro da Batalha, para o local que se considera como onde deveria mesmo ficar o corpo desse rei. Além disso, a descrição bastante detalhada dos autos de levantamento dos novos reis e também a descrição de alguns costumes relacionados ao luto nas cidades. E aí eu destaquei alguns casos dessas sequências rituais. A primeira delas é a preparação mesmo do rei para a morte. Então eu consegui vislumbrar comparando os relatos para Dom João I, Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II, algumas etapas. No caso dessa preparação para a morte, as etapas principais são o pressentimento, o rei pressente que vai morrer, a escolha da cidade ou do local onde ele falecerá, o cumprimento de seus deveres cristãos, a composição do testamento, onde ele vai indicar quem será o herdeiro, né, e o local do seu sepultamento, e a presença de pessoas ilustres no reino em seu leito de morte. E aqui algum trecho das fontes. Destaco aqui os casos de Dom João I e Dom João II. Vou ler o de Dom João I, justamente essa parte do pressentimento e do pedido dele para ser levado para a cidade de Lisboa para falecer lá. Que, por quanto já se sentia já no extremo de sua vida, e para tal rei como ele não convinha morrer em aldeias e desertos, mas na mais principal cidade, na melhor casa de seus reinos, logo levassem à cidade de Lisboa, e aposentasse dentro do seu castelo da Alcóçova, que então mandava muito enobrecer, e assim se cumpriu. Bom, um outro exemplo aqui está relacionado às cerimônias de exéquias fúnebres, e aí as principais etapas descritas pelo Rui de Pina nas crônicas dizem respeito ao tratamento do corpo do rei falecido, a sua deposição depois desse tratamento, geralmente com ervas aromáticas, em um ataúde ou tumba. Rui de Pina descreve, e Fernando Lopes também descreve isso, o uso de andas, que seriam estruturas de madeira própria para o transporte desses ataúdes, na ocasião dos saimentos, ou mesmo quando o rei falece, levá-lo para uma igreja ou mosteiro. A construção de uma essa na capela, onde vai acontecer mesmo a, a, as orações de Ezequias. A essa também é uma estrutura de madeira, mas é uma estrutura um tanto diferenciada. Nessa representação que nós temos, é uma estrutura alta do chão, poderia ser fixa ou poderia ser transportável também. Me parece, pelas representações que em Portugal, eles adotavam essa estrutura fixa, e aí em torno dela há uma série de círios, né, velas acesas, símbolos heráldicos aqui, cristãos. Em alguns outros reinos, esse tipo de estrutura é chamado de capilha ardiente, como em Castela, Aragão e Navarra, mas é uma estrutura de madeira similar também utilizada nesse momento das exéquias fúnebres. E aí havia os ofícios religiosos, a vigília do corpo por membros tanto da igreja, seja das ordens religiosas, da capelania régia, e também por outros nobres, a organização de saimentos semanais, o sepultamento propriamente dito provisório na cidade em que ocorre a morte. Essa representação aqui é uma iluminura do livro de horas que é atribuída a Dom Manuel e é uma do iluminador Antônio de Holanda. É um iluminador que tem outras obras relacionadas aos reis portugueses.
E aí, aqui são trechos relativos a justamente esse momento das exéquias do João I. E aí, e finalmente foi acordado que o corpo de El-Rei fosse, como foi logo, metido em um ataúde de chumbo bem soldado, por ser metal de corrupções conservativo, encaixado em uma tumba de pau coberta de veludo negro com cruzes brancas por cima. E aí, esse outro trecho que aparece logo no início da crônica de Dom Duarte, a gente tem uma dimensão de todo o aparato que era mobilizado para as exéquias fúnebres reais, né? E aí diz que a capela onde estava foi somente coberta de pano de dó, e nela, quanto o corpo ali esteve, ficou ordenança que certos do conselho o acompanhassem, e assim muitos frades da Observantia, que era uma ordem religiosa, e outros religiosos o guardassem continuadamente, de dia e de noite, per repartição, rezando e orando sempre, rogassem a Deus por sua alma. E seus capelões eram assim ordenados, que nunca a capela estivesse sem nela, muito devotamente as horas e ofícios divinos se dizerem. E em cada um dos dias que o corpo de El-Rei assim esteve, ordenadamente se diziam per sua alma 30 missas delas rezadas e outras cantadas. E cada uma vez se fazia por ele saimento solenizado com vésperas e missas a que o Colégio da Sé e toda outra clerizia e ordens da cidade eram presentes. Bom, e agora eu vou tratar de outro aspecto que também aparece nas crônicas de Rui de Pina. Eles seriam, não cerimônias propriamente, seriam também do campo dos usos e costumes, por não serem tão normatizados quanto são as cerimônias de exéquias fúnebres, que é a expressão, aspectos relacionados à expressão pública do luto. Os panos de dó, o uso de vaso e burel, as interdições impostas pelo luto, né, e flagelos físicos aos parentes ou pessoas próximas do morto, e as carpideiras e pranteadeiras. Por fim, nessa parte final da comunicação, eu trouxe alguns trechos que tratam mesmo dessa questão do luto, como Robert Hertz fala, né, do luto como esse momento, esse período que traz interdições para as pessoas próximas do morto. Elas precisam cumprir essas obrigações a fim de que o morto realmente consiga ter o seu descanso e para que a ordem daquela comunidade de alguma forma se mantenha, porque o momento da morte sempre é um momento, ainda mais a morte de um chefe, é sempre um momento que traz certa instabilidade na comunidade. Então, aqueles que ficam, né, os parentes e pessoas próximas do morto precisam cumprir algumas determinações a fim de que essa ordem, o quanto antes, seja restabelecida e também para que o morto consiga ter a seu descanso na morada, nesse mundo dos mortos, e isso ocorre em diversas sociedades. Bom, eu trouxe alguns trechos das crônicas de Rui de Pina que tratam, né, de alguns momentos. Esse aqui diz respeito ao comportamento de Dom Duarte no momento das exéquias de seu pai, Dom João I. E aí diz que se é o rei tornou a seu passo, Dom Duarte tornou a seu passo e deixou as vestiduras reais e tomou o dó de preto. E os infantes tomaram burel, segundo sempre até aqui se costumou. Porque depois, em tempo de El-Rei Dom Manuel, por cujo mandado esta crônica se compôs, geralmente determinou e mandou que por nenhum rei, nem príncipe, nem per outra alguma pessoa, se não trouxessem seus reinos burel sob certa pena, e assim se cumpriu. Então, aqui nesse trecho, nós vislumbramos alguns costumes relacionados ao luto. O uso desses panos de dor ou dó, que seriam os mesmos, as roupas, as vestiduras próprias para esses momentos de funerais. E, e na época de Dom Duarte, ainda não estava generalizado o uso do preto como cor, como insígnia relacionada à morte, ao luto. Isso só vai acontecer em Portugal também no reinado de Dom Manuel, como o cronista Rui de Pina aqui aponta. E aí, o que era mais generalizado, mais difundido, embora no Duarte até utilize o preto nesse momento, era a utilização de tecidos considerados uh, mais, mais pobres, mais simples, que não passavam por nenhum processo de tingimento, como o burrel e a almáfega. Quando se fala, tomavam dó de vaso e burel. Vaso era uma roupa, era o capuz, né? Uma roupa que tinha capuz semelhante à roupa também utilizada por monges de algumas ordens.
Então, nas crônicas é recorrente essa expressão de que o reino tomou o dó de vaso e burel. É isso. Burel é um tipo de tecido mais rústico, né? E o vaso seria isso, essa roupa com um capote, uma espécie de capuz, que é típica de algumas ordens religiosas. E aqui, no processo de exéquias fúnebres do príncipe Dom Afonso, filho de Dom João II, que morre muito jovem e era o único herdeiro, até por isso tem esse problema de continuidade dinástica e aí a necessidade, né, de Dom Manuel ser nomeado o herdeiro do reino, a descrição do processo de dor, né, da comoção pública nas exéquias do príncipe Dom Afonso. Então, deu-se após isto ordem, como o corpo do príncipe foi logo metido em um ataúde e levado com grande honra e cerimônia de homens honrados, mas muito mais era a tristeza sua e de quantos o viam e topavam pelos caminhos. E aí chegou ao mosteiro da Batalha, onde na casa do Cabido, junto com o rei Dom Afonso, seu avô, foi enterrado. Então, Dom Afonso já é enterrado na casa do Cabido, junto com Dom Afonso V, seu avô. Ah, e por sinal de dó, esta perda, sem comparação, é o rei se tosquiou, e ele e a rainha vestiram os corpos de negro luto e os corações de mortal dor e tristura. E a princesa cortou os cabelos dourados que tinha e se vestiu de triste vaso e almáfega. E dessa desventurada e livre per ordenança, o mandado de el rei se cobriu todo o reino, onde em geral e particular pelo príncipe se fizeram saimentos com prantos públicos e de muito sentimento, porque verdadeiramente os moços e meninos o choravam por perda de padre e senhor muito necessário, e os velhos com verdadeiro amor de próprio filho. Então, aqui nesse trecho, a gente consegue perceber alguns outros costumes relacionados ao luto. E chamar atenção essa questão do flagelo físico, né, da princesa e do Dom João II, pai do príncipe Dom Afonso. Ele tosqueia a barba e a princesa corta seus cabelos. Então, o Robert Hertz fala que em várias culturas é comum, nesse momento de luto, que alguns castigos, alguns flagelos físicos também, os próximos ao morto, também se infligam, né? Como sinal de luto. Então é interessante essa perspectiva que a gente consegue vislumbrar aqui nessa descrição da crônica. E mais uma vez ainda a indicação de que o luto ainda não se fazia totalmente de preto nesse período, né? Tanto é que até o rei e a rainha utilizam o preto, mas a princesa utiliza almáfega e vaso, né? Uma roupa associada mais às ordens religiosas, uma roupa de tecido mais simples, né? E reparem que o luto também estava nisso, né? De você abandonar. Oliveira Marques fala um pouco sobre isso, de você abandonar a roupa tradicional de rei, de princesa, para utilizar uma roupa mais simples, né? Durante esse período de interdição imposta pelo luto. Bom, então agora para fechamento, né, a título de considerações finais, durante a pesquisa eu percebi que os rituais funerários desenvolvidos durante a fase inicial da dinastia de Aviv foram elementos importantes para assegurar a legitimidade e continuidade da dinastia. Os séculos XIV até XVI, né, indicam mudanças na concepção de morte, no processo de constituição de uma etiqueta funerária, como aponta o Javier Varela, para o caso castelhano, e a abordagem interdisciplinar com a antropologia pode oferecer ao historiador um instrumental teórico conceitual que o auxilia a compreender melhor aspectos das sociedades pré-industriais, conforme aponta o Thompson nas peculiaridades dos ingleses. Bom, então basicamente é isso que eu queria apresentar. E aqui estão as referências, assim, resumo das principais obras que eu tratei aqui na apresentação. Bom, é isso. E na discussão espero que a gente consiga debater mais alguns aspectos.